أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
Recitei os versículos 149 a 153, 5 versículos do capítulo 2, Al-Baqarah. A tradução é a seguinte: em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, e cada um tem um objetivo ao qual ele volta-se. Competi, pois, uns com os outros em boas obras. Onde quer que estejais, Allah vos fará a todos reunir. Por certo, Allah tem o poder de fazer tudo o que Ele quer. Nesse versículo, Deus Todo-Poderoso, antes de tudo, disse que qualquer pessoa na vida tem um objetivo para o qual ele faça os seus esforços. Ele tenta alcançar o objetivo através dos seus esforços, suas práticas. Esse interesse ou esse objetivo pode ser um poder político, um poder econômico, pode ser interesse religioso, pode ser um objetivo mundano, pode ser um objetivo de família, de construir família. Cada um tem na mente um objetivo. Mesmo um rico ou um pobre que está na rua tem um objetivo. Pode ser que ele está fazendo tudo para ganhar o pão no final do dia para comer. Pode ser que ele está juntando dinheiro para comprar um cigarro. Mas começando dos pequenos até os mais ricos, cada um está tendo um objetivo. E como cada indivíduo tem um objetivo, da mesma forma, cada povo também tem um objetivo. E, obviamente, sem objetivos, sem definir a meta, obviamente, não podem evoluir. Então, cada povo, cada nação tem um objetivo. Mas Deus aqui fez um grande benção sobre os muçulmanos e ele não deixou essa escolha na mão dos próprios muçulmanos, mas sim Deus Todo-Poderoso, ele em si mesmo definiu esse objetivo para o povo muçulmano, para a nação muçulmana. E o objetivo que ele definiu para os muçulmanos é, como ele disse, competir, pois, uns com os outros em boas obras. Se um povo, uma nação definir esse objetivo como um objetivo para alcançar, não tem como alguém impedir esse povo de fazer o sucesso ou progresso. Porque quando uma nação define em si mesmo que nós temos que competir entre nós mesmos de fazer boas obras, então eles, obviamente, por um lado, eles mesmos estão fazendo todo o esforço e, por outro lado, Deus Todo-Poderoso também vai abençoar as práticas desse povo, porque eles estão seguindo a ordem de Deus. E Deus depois disse o objetivo de definir essa meta para os muçulmanos. Ele não disse isso à toa, né? Ele disse: onde quer que estejais, Allah vos fará a todos reunir. Eu escolhi esse objetivo para vocês, para que quando vocês voltarem para mim, quando um dia eu vou reunir todo mundo e vocês voltarem para mim, devem ter alguma coisa na mão. Porque o dinheiro vai ficar aqui. A riqueza vai ficar aqui. As casas vão ficar aqui. As famílias, as coisas que nós fazemos, nós vamos deixar aqui. Vamos morrer sozinhos.
ficar no sepulcro sozinho. Mas a única coisa que vai conosco são as ações. As coisas que nós vamos fazer estão sendo anotadas. E essas ações vão conosco. Então, Deus disse aqui, se você fizer bom e competir uns aos outros em ações boas, então, quando eu vos reunir no dia do juízo final, vocês vão ter coisas boas nas suas mãos. É por isso, Deus... Então, daqui também dá para ver que esse conselho que Deus deu para nós é para nós mesmos. É para a nossa melhor. E não tem nenhuma vantagem de Deus. A única coisa que nós podemos alcançar é o nosso próprio, as nossas vantagens, né? Que nós, no dia do juízo final, vamos ter uma proximidade de Deus Todo-Poderoso, por ter alcançado o caminho que Ele escolheu para nós. E depois ele diz, por certo, Allah tem o poder de fazer tudo o que Ele quer. Se Deus quisesse, Ele poderia fazer tudo. Ele poderia obrigar cada um de fazer boas ações. Mas aí, nós não iríamos ter nenhuma benção, nenhuma recompensa, né? Porque fomos obrigados. Vou dar o exemplo dos anjos. Os anjos não recebem a recompensa das ações boas, porque eles não têm poder de fazer mal. Eles só são obrigados de fazer bom. A recompensa é para os homens, porque os homens têm escolha. Os homens podem virar para direito, para bom, ou para mal, para ruim, esquerdo. E escolha é nas mãos dos homens. Nós vemos que a prática dos discípulos, dos companheiros do santo profeta, era exatamente conformidade desses versículos. Eles também tentavam competir entre eles mesmos em fazer boas obras. Por exemplo, conta-se uma vez que os companheiros do santo profeta, que eram mais pobres em árabes, eles juntaram e vieram para o santo profeta. Eles disseram, na verdade, reclamaram. Eles disseram, nós fazemos tudo que é ordenado por você. Nós fazemos boas ações. Nós fazemos orações. Nós, quando é obrigado por nós, quando o povo inimigo ataca, nós fazemos jihad, lutamos para defender a liberdade de religião. Nós lutamos no caminho de Deus. Nós fazemos peregrinação. Mas os ricos, os muçulmanos ricos têm um nível mais alto porque eles têm dinheiro também para gastar no caminho de Deus. E nós não temos. Então, o que nós devemos fazer para que nós também possamos alcançar o mesmo nível, ou, na verdade, o nível mais alto do que eles? Estão competindo em boas ações. Querem ganhar a proximidade de Deus. Então, ouvindo isso, o santo profeta instruiu que se vocês também querem alcançar o mesmo nível que os ricos estão alcançando, gastando dinheiro no caminho de Deus, então você recita Subhanallah 33 vezes, que o louvor pertence a Deus, Alhamdulillah 33 vezes e Allahu Akbar 34 vezes. Depois de todas as orações. E assim, quando você vai louvar, vai dizer a grandeza de Deus, aí Deus também vai abençoar o mesmo nível que os ricos. Vocês não precisarão de gastar dinheiro, mas façam isso
e que assim vocês também vão ter o mesmo nível. Eles ficaram muito contentes e foram embora. E começaram a fazer isso. Sempre depois de todas as orações, eles começavam a fazer essas recitações e faziam até como foi instruído por Santo Profeta. Só que os ricos também faziam oração, né? E eles olhavam e ficaram muito curiosos, né? Então, mas o que eles estão fazendo? E pouco a pouco eles também souberam que eles já estão fazendo uma coisa para alcançar o mesmo nível que nós. Porque assim eles vão ganhar a mais proximidade de Deus. E o que deu com isso? Os ricos também começaram a fazer isso. Os ricos também começaram a recitar. Aí os pobres voltaram mais uma vez para o Santo Profeta. E disseram que, e agora? Eles também começaram a fazer isso. Como é que nós, não tem como nós alcançarmos o nível mais alto, porque eles também agora, além de fazer sacrifício financeiro, também começaram a recitar essas palavras. Aí o Santo Profeta disse, se Deus os abençoou mais, então eu não tenho como fazer algo. Eles foram abençoados mais, então eles, cada um está sendo julgado por ações deles. Vocês já estão tentando fazer o seu máximo. E vocês vão ser julgados por suas intenções, por suas ações. E eles, por eles. E então, esse era o exemplo do tempo do Santo Profeta, que eles, cada um, tentava competir os outros em boas ações. E, obviamente, a boa ação deve ser feita, mas não tirando os direitos dos outros. Mas sim, boa ação começa para estabelecer os direitos fundamentais de cada indivíduo. Então, não tem como você competir com os outros, mas tirar os direitos dos outros. Sim, deve competir, mas providenciando, estabelecendo direitos de cada um. Também foi mencionado nos ditos do Santo Profeta que uma vez o Abu Bakr, que era um companheiro muito amado do Santo Profeta, que depois tornou o primeiro califa também, sucessor também de Santo Profeta, ele e Hazrat Umar tiveram alguma discussão, uma disputa no qualquer coisa, né? Hazrat Umar era também muito amado por Santo Profeta e foi segundo califa, segundo sucessor, depois de Hazrat Abu Bakr. E o Hazrat Abu Bakr e Hazrat Umar, quando tiveram essa discussão, o Santo Profeta, de qualquer forma, soube sobre essa discussão. Quando o Santo Profeta soube sobre isso, o Hazrat Umar correu para o Santo Profeta, para ele, e chegando para ele, ele disse que eu peço muito perdão de Deus e do Santo Profeta, que eu tive discussão com Abu Bakr. Eu não deveria fazer isso. Era minha culpa. Eu não deveria fazer isso e me perdoe. O Santo Profeta ficou um pouquinho zangado, né? Ele disse, por que vocês não deixem Abu Bakr em paz? Ele fez muitos sacrifícios por caminho do Islã. Não deve chatear a ele ou fazer discussões com ele. Quando o Hazrat Abu Bakr soube sobre isso, ele correu para o Santo Profeta. Quando alguém contou para Abu Bakr que aconteceu assim, ele correu para o Santo Profeta e ele disse ao Santo Profeta que eu peço perdão de Allah e perdão do Santo Profeta, mas a culpa não era de Umar, a culpa era minha. E foi eu que sou culpado. E por isso me perdoe. Então, era esse exemplo dos companheiros do profeta, que cada um estava competindo a um ao outro em boas ações.
E perdoar, pedir perdão e perdoar os outros também é uma das boas ações, uma das ações que são consideradas nobres. Então, é muito importante de competir em boas ações para a nossa evolução, para nosso progresso. No versículo seguinte, Deus diz: e de onde quer que tu venhas, volta o teu rosto na direção da mesquita sagrada, pois essa é de fato a verdade do teu Senhor, e Allah não se desinteressa do que vos fazeis. Aqui há pessoas que dizem que os interpretores disseram, alguns interpretores disseram que aqui Deus mais uma vez está falando sobre a Qibla, a direção para Meca na oração, na hora de fazer oração. Deus está dizendo que quando você sai da sua cidade, vira para Kaaba, para a mesquita sagrada para fazer oração. Mas, na verdade, quando nós focamos, quando nós olhamos com mais profundidade, vemos que, na verdade, Deus não está falando de Qibla nesse versículo. Porque, em primeiro lugar, Deus está dizendo e de onde quer que tu venhas. Na verdade, aqui a palavra em árabe é kharajta. Kharajta quer dizer quando tu sais. Kharaja quer dizer sair. Então, de onde que você sai, deve voltar, deve virar o teu rosto para Meca. Aqui, nós vemos que, em primeiro lugar, quando nós saímos de qualquer lugar, de qualquer cidade, não é por fazer oração. Por exemplo, se eu começo a fazer uma viagem, não é por fazer oração. Na verdade, a maioria das vezes, quando nós fazemos a viagem, saímos de uma cidade, nem somos obrigados de virar para Kaaba. Por exemplo, se estou saindo de uma cidade, estou do ônibus, de um carro, ou nos tempos anteriores eram os animais, camelos, cavalos, né? Então, quando eles eram ordenados de virar para o caminho em que você está seguindo. Quando está a hora da oração e você está viajando, você não precisa de virar para a Qibla. Não são obrigados de virar a Qibla. Você pode virar para direto, para o caminho que você está seguindo e começar a fazer oração. Porque durante a viagem, se você está do ônibus, o ônibus vai se virando. Se você está do cavalo, o cavalo vai se virando. Você não tem como manter no único direção, na mesma direção. Porque o animal, o ônibus ou qualquer método de transporte vai se mudando a direção. Então, não tinha como aqui dizer quando você sair de um lugar, você vira para a Kaaba. E aqui não quer dizer que aqui não está mencionando a Kaaba, a Qibla. Qibla quer dizer quando vira para Kaaba, para Meca, para fazer oração. Mas sim, nos próximos versículos, dá para entender que aqui Deus Todo-Poderoso está falando sobre a vitória, conquista de Meca. Quando será a conquista de Meca? É por isso Deus diz, pois essa é de fato a verdade do teu Senhor. Então quer dizer que aqui Deus está dizendo que mesmo que você sai de uma cidade, vocês foram expulsos de Meca, foram para Medina e agora também estão sendo atacados por vários grupos e vocês não são, os inimigos não deixam-vos em paz. E às vezes vocês vão para um lugar, vão para outro lugar para defender, fazendo as batalhas. Mas vocês, mesmo que saiam em qualquer lugar, não devem esquecer esse objetivo, que um dia vocês vão voltar para Meca, para essa mesquita sagrada. Esse
é a promessa de Deus. E também essa promessa foi mencionada nos outros versículos, e também os próximos versículos confirmam isso. Que aqui Deus está falando sobre a promessa que Deus fez com os muçulmanos, que um dia vocês vão conseguir voltar para as suas terras, para a sua terra sagrada, para a mesquita sagrada, para Meca. E por isso, vocês não devem não devem esquecer essa promessa. Por quê? Por um lado, quando Deus faz uma promessa com o povo, ele também requer algumas coisas do povo. Por exemplo, quando Deus Todo-Poderoso fez promessa com Moisés, que vai abençoar com a terra sagrada para o povo israelita, e eles fugiram do Egito e migraram, né? Passando o mar e passando várias florestas, e eles foram para Canaã, para a terra sagrada. E aí, quando Moisés pediu para o povo para lutar contra o povo que estava morando dentro da cidade, Canaã, eles negaram. Eles disseram: vai tu e teu profeta, teu Deus, lutar com esse povo. A gente está sentado aqui. E eles sabiam que se Deus tinha prometido, então Deus vai abençoar. Deus vai conceder a terra. Para que vamos lutar? Mas cada promessa que Deus faz tem alguns requisitos, algumas condições. Não é uma coisa, Deus disse que vai abençoar esse povo e pronto, vai abençoar de forma qualquer. Não. Tem algumas obrigações por povo também, condições por povo. Eles também têm que esforçar. Eles também têm alguns deveres. Da mesma forma, quando o povo israelita negou de lutar, fazer esforço para ganhar a terra sagrada, Deus adiou essa promessa. E eles não conseguiram entrar na Terra Santa, foram adiados para outro tempo. Da mesma forma, Deus aqui diz que vocês vão virar, é a promessa de Deus que vocês vão conquistar, mas não devem esquecer essa promessa, devem fazer todo o esforço para que vocês possam voltar para a sua terra, em que vocês foram expulsos. Mesmo que vocês vão para o oeste, vão para o nordeste, vão para qualquer lugar para defender a fé, fazer a batalha, mas a vitória final e a viagem final e a direção final deve ser para Meca. Porque o casa sagrada, a mesquita sagrada é lá. E vocês pertencem lá. E a promessa é com vocês, mas para isso vocês também têm que fazer o esforço. E de onde quer que tu venhas, volta ao teu posto na direção da mesquita sagrada, e onde quer que estejais, voltai o vosso rosto na direção dela, para que o povo nada possa alegar contra vós. Aqui Deus clarificou. Deixa-me só acabar a tradução do versículo, depois explico. Com exceção daqueles que sejam injustos, de modo que não os temei, mas tender temor de mim, e para que eu possa aperfeiçoar o favor que vos concedo, e para que vos possais ser justamente guiados. Aqui Deus disse, aqui ficou mais claro, que isso é a conquista do Meca, porque Deus disse, e onde quer que estejais, voltais o vosso rosto na direção dela, de mesquita sagrada, para que o povo nada possa alegar contra vós. Porque o povo de Meca sabia que a promessa que foi feita com Abraão, com Ismael, foi de casa sagrada, foi de Meca. Então, eles iam ficar muito contentes, né? Depois de expulsar de casa. Iam alegar, né? Você estava dizendo que eu sou aquele profeta
sobre o qual foi prometido com Abraão e Ismael, então por que não conseguiu ficar em Meca? Por que não conseguiu ficar na terra sagrada? Por que não conseguiu permanecer em Meca? Viu? Você foi expulsado da terra sagrada e por isso você não é profeta verdadeiro. Então Deus diz que você deve voltar seu rosto na direção dela, deve ter sempre esse objetivo em mente. Quando fala que deve virar sempre o rosto na direção dela, quer dizer, sempre deve ser esse objetivo na sua mente, que tem que ganhar essa terra santa. Para que os inimigos não possam, tem aqui 3 objetivos. Em primeiro lugar, para que os inimigos não possam alegar contra vós, que vocês não conseguiram permanecer na Terra Santa. Foi uma promessa dada por Deus, então eles têm que voltar, e eles voltaram. E o segundo é que eu possa aperfeiçoar o favor que vos concedo. Quer dizer que quando vocês vão voltar para Meca, quando vocês vão conquistar a Meca, que era a capital, que era o ponto meio de todos os povos árabes, que era muito respeitada aquela terra santa, aquela mesquita sagrada. Então, uma vez que vocês vão conquistar essa terra santa, vocês vão conseguir ter a liberdade religiosa, vocês vão ter liberdade de expressão. E aí, vocês vão conseguir pregar a mensagem para mais povos, porque o governo vai ser seu e você pode pregar a palavra sem qualquer oposição, sem qualquer inimigos, porque você vai ter a liberdade. Então, assim, Deus pode aperfeiçoar o favor que vos concedeu, que é o do islamismo. E depois a terceira promessa é que para vós possais ser justamente guiados. Isso é para as familiares das pessoas, dos muçulmanos que estavam em Meca. Porque muitas das pessoas em árabe aceitaram, foram guiados para o islamismo depois de conquista de Meca. Então Deus disse que depois da conquista de Meca, muitos dos seus pessoas, seus familiares, vão ser guiados para o islamismo, porque vai haver liberdade. Muitas das pessoas habitantes do Meca queriam aceitar o islamismo, mas por medo dos grandes líderes inimigos do islamismo, eles não conseguiam aceitar o islamismo. Mas uma vez que foi dado essa liberdade, eles começaram a aceitar o islamismo e foram guiados. Assim mesmo como nós vos enviamos um mensageiro de entre vós próprios, que vos recita os nossos sinais e vos purifica e vos ensina o livro e o bom saber e vos ensina aquilo que vós não sabeis. Quando Deus Todo-Poderoso prometeu com Abraão e com Ismael de mandar um profeta entre eles, não foi a promessa de profeta somente. Foi também de abençoar o povo de Ismael. Quer dizer que também foi prometido de estabelecer um povo depois desse profeta. Não só a profeta foi prometido por Deus Todo-Poderoso, mas também um povo, uma grande comunidade dos seguidores desse profeta. E, obviamente, Deus disse aqui que o objetivo para que o profeta foi enviado é que ele possa, em primeiro lugar, recitar os nossos sinais e, em segundo lugar, purificá-los. Isso é objetivo, isso é milagre, isso é fundamental
de cada profeta. Todos os profetas vêm, eles vêm com sinais, eles vêm com uns livros, uns mandamentos. Para quê? Para purificar os homens. Esse é o objetivo fundamental de qualquer profeta. Esse é o entendimento de salvação. Isso é a essência da religião. Quando a pessoa é purificada, ele consegue alcançar os caminhos, os caminhos que dos guiados. Ele consegue alcançar o prazer de Deus. Então, esse é o primeiro e último objetivo, para que profetas venham para purificar as pessoas e as pessoas devem aceitar os profetas para se purificar a si mesmo. E isso é definição de salvação. Salvar dos pecados. A salvação é dos pecados. Quando você salva a si mesmo do pecado, você deixa entrar Deus no seu coração. Porque em uma vez não podem ser juntados pecado e Deus no mesmo coração. Pecado é escuridão e Deus é a luz. Então não tem como juntar os dois ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Quando há luz, não tem escuridão. Quando tem escuridão, não tem luz. Não tem como a pessoa dizer que eu sou crente e pecar. Quando ele está pecando, quer dizer, no coração ainda tem escuridão. O coração ainda está no escuro. Então, uma vez que a pessoa purifica a si mesmo, ele consegue sentir aquela luz de Deus no coração. E isso é salvação. Uma vez que Deus está no seu coração, uma vez que você consegue sentir essa luz no seu coração, isso já é suficiente para que você possa ser salvo, para que você possa ser perdoado por Deus Todo-Poderoso. E no último versículo 2, 153, Deus diz: por isso lembrai-vos de mim, e eu me lembrarei de vós. E a mim sede gratos, e a mim não sede ingratos. Deus diz que eu vou vos lembrar, não vou vos esquecer. Mas para isso, vocês também têm que me relembrar. Não é de um lado, amizade nunca é de um lado. Eu vou tornar-se um amigo, mas para isso você tem que me dar respeito. Você me respeitar, eu respeitarei vocês. Isso é dos dois lados. Não é que a pessoa continua pecando e depois começar a pedir assim, me perdoe, me faz misericórdia, me abençoe. Mas como é que Deus vai abençoar se você está abertamente desobedecendo Deus? Porque fazer pecados quer dizer desobedecimento de Deus. Se você está desobedecendo Deus, não tem como Deus abençoar. Você tem que... E não deve pensar que até agora eu fiz tantos pecados, então não tem como agora ser perdoados. Se você, se cada um de nós tem esse poder de perdoar outra pessoa. Deus é criador de todo mundo. Deus é grande perdoador. Deus é rei dos reis. Como é que nós podemos imaginar que Ele não pode nos perdoar? Não nos pode perdoar. Obviamente que Ele pode perdoar. O amor que Ele tem para a sua criatura, não podemos imaginar nesse mundo inteiro. Deus disse que o amor que eu tenho por um crente, por um ser humano, nem você pode, a mãe que tem o amor do seu filho nem é uma parte do meu amor. Então pode imaginar que o amor que a mãe tem para o filho,
que é um amor que não tem o exemplo, que é um amor inimaginável. Mas Deus diz que nem é uma parte do meu amor que eu tenho para a minha criatura. Então, definitivamente, certamente, Deus tem todo o poder de perdoar e qualquer hora nós podemos voltar para Deus. Mas para isso precisamos de arrependimento sincero e, obviamente, depois de fazer esse arrependimento, a gente tem que ter constantemente avançando na direção de Deus e não devemos nos recuar ou voltar para trás. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Obrigado.